Agora, 4h32, voltamos ao vivo aqui no 360 e a gente já volta atualizando você sobre o terremoto no Marrocos. Continuam os trabalhos de buscas por sobreviventes depois que um terremoto de magnitude 6,8 atingiu uma região próxima a Marrakech. Mais de 2.100 pessoas morreram e pelo menos outras 2.400 ficaram feridas. Segundo as equipes de resgate, as próximas 24 a 48 horas são críticas para salvar vidas. As pessoas que são retiradas com vida dos escombros são encaminhadas às dezenas de ambulâncias que estão no local, encaminhadas a hospitais da região. A população das áreas atingidas passou a segunda noite após o tremor nas ruas, em busca de familiares desaparecidos. Alguns deles contam que escavaram as ruínas com as próprias mãos. E milhares de moradores de Marrakech ficaram desabrigados. A força do terremoto destruiu diversas estruturas e partes também da cidade histórica, que datam do século XII. O tremor já é considerado o mais letal a atingir o país em 120 anos. A comunidade internacional lamentou a tragédia e ofereceu ajuda aos marroquinos. A Espanha informou que enviará equipes para ajudar nos resgates. E o governo do Marrocos e organizações civis enviaram alimentos e água a uma das áreas atingidas. O rei marroquino Mohamed VI fez uma reunião de emergência nesse sábado e pediu que as mesquitas do país orem pelos mortos na tragédia. Ele também declarou 3 dias de luto nacional. E para a gente falar um pouco mais sobre esse terremoto que atingiu o Marrocos, eu vou conversar agora com o Lucas Barros, ele que é professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. Professor, uma ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente nessa tarde de domingo. Chama a atenção, né, que além da forte magnitude desse terremoto, faltou prevenção. A falta de estrutura também no Marrocos chama atenção, né? Mas, assim, é uma catástrofe que chegou a um nível que chama atenção a falta de prevenção. No Marrocos também não é incomum, já há outros registros de situações como essa, né? Sim, boa tarde, Taná. Veja, a prevenção de terremotos acontece mais em termos de você fazer, construir residências sismo-resistente. Observa-se que aí a grande parte da destruição aconteceu exatamente pelo fato de que as construções eram ou são de má qualidade, construções antigas que não foram feitas observando nenhuma norma antissísmica, né? Então, a prevenção seria isso. Não há como se prevenir contra terremoto que diz respeito a uma previsão. Ninguém consegue prever os terremotos. E mesmo se nós prevíssemos, eles são inevitáveis. Então, o que tem que fazer é exatamente isso. Se prevenir do ponto de vista de construir cada residência que possa suportar a força das ondas sísmicas. Professor, tem um outro ponto que chamou a atenção, é que foi a baixa profundidade desse terremoto, que também pode ter sido determinante para provocar o estrago do tamanho que foi? Sim, é verdade. Veja, o poder de destruição de um terremoto depende, em primeiro lugar, da magnitude. Uma magnitude 6,8 é uma magnitude capaz de produzir destruição. Evidentemente que vai depender da localização do foco sísmico em relação às construções, em relação às zonas urbanas. E também é determinante a profundidade. Esse foi um sismo raso, tipo menos de 20 quilômetros de profundidade, então as ondas sísmicas balançam mais fortemente na superfície, né? Além da magnitude e da profundidade, tem outros fatores, como é o caso da qualidade das construções, a hora da ocorrência. Você observa que aí muita gente morreu porque as casas colapsaram sobre elas, né? Era noite e era tarde, as pessoas, grande parte estava dormindo, né? E outro fator importante também é a educação, conviver com o fenômeno. Você observa que tem uma imagem que mostra as pessoas correndo num corredor e elas entram num corredor, numa viela assim, e de repente voltam. Claro que não deve fazer isso. Você tem que procurar um lugar aberto, distante de qualquer coisa que possa cair em cima de você. Ou seja, evidentemente que também o momento é muito difícil, né? Você não consegue pensar, é pânico geral, né? Mas, enfim, é importante você se manter distante daquelas coisas que podem cair sobre você. Imagina o desespero das pessoas na hora, né? Professor, em 1960 teve um outro terremoto nessa região e 12 mil pessoas, né, acabaram mortas por conta disso.
Quais são as diferenças, né, pelo menos as principais, entre o terremoto de 1960 e esse que a gente viu acontecendo agora? Esse terremoto de 1960, que aconteceu em Agadir, também no Marrocos, ele tem um terremoto, digamos, interessante do ponto de vista de que ele foi bem menor que esse, ele tem uma magnitude 5,8, portanto, as ondas geradas por esse terremoto tiveram uma amplitude 10 vezes menor, entretanto, ele produziu maior dano, né? E o exemplo desse terremoto do Marrocos, de 1960, também é igual ao que aconteceu em 1972 na Nicarágua, terremotos pequenos causando grande dano. O que é fundamental é a localização do foco do terremoto, a qualidade das construções é fundamental. Existe caso de terremoto grande num lugar que não morre ninguém. O mesmo terremoto no outro lugar já morre, destrói uma cidade, como foi o caso de Ban, não sei exatamente o ano, né? Mas no Irã, uma cidade foi praticamente destruída com um terremoto de 6,5, e esse mesmo terremoto aconteceu na Califórnia e morreram, acho que 6 pessoas só. Então, é fundamental a qualidade das construções, o preparo das pessoas para enfrentar a força da natureza que se manifesta através dos terremotos. Professor, e as pessoas ainda precisam se manterem alerta por lá? Ou não tem mais perigo a partir de agora? Sempre que acontece um terremoto grande, a Terra se comporta mais ou menos da mesma forma, no mundo todo, né? Existe o que nós chamamos de abalo secundário. Eles acontecem, evidentemente, que a magnitude deles são menores. Mas pode ter, no caso de 6,8, você pode ter um terremoto de magnitude até 6, que é um terremoto grande. Considerando que as construções estão, de certa forma, fragilizadas, elas podem, evidentemente, cair. Então, nesse momento, é importante se manter distante, né, daquilo que pode cair, por exemplo, fora das residências, né? Por quanto tempo é esperar um pouco esse terremoto abalo secundário, eles vão diminuindo com o tempo até desaparecerem por completo. Ótimo, professor do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, Lucas Barros. Muito obrigada por conversar com a gente, pela sua disponibilidade de estar aqui no 360 nessa tarde de domingo. Até a próxima. Pois não, foi um prazer, Tânia. Boa tarde.